Olá, gente, sejam bem-vindos à nossa 8ª aula do curso de francês básico. Então, continuando, na 8ª aula, nós vamos aprender hoje algumas expressões relacionadas a perguntar informações sobre como fazer uma reserva, por exemplo, num hotel, como é que você vai perguntar quanto custa, o que é necessário, as informações necessárias para você procurar um alojamento, o vocabulário normalmente de hotel e também indicar o itinerário. Então, para isso, eu coloquei aqui 2 tópicos bem simples para serem estudados. Primeiro são essas informações e segundo, como você pode colocar essas questões, como você pode perguntar diretamente. Para isso, nós vamos seguir o método que nós estamos estudando, que é o Alter Ego. Vamos seguir na segunda lição, que começa na página 38. O nome dessa lição é S'informer sur l'herbagement. E nesse exercício aqui de hoje do nosso curso, eu vou seguir a mesma lógica, tá? Eu vou fazer a contextualização da lição em língua francesa, depois eu vou fazer algumas explicações gramaticais e ao final eu vou indicar alguns exercícios, sites que vocês podem fixar ainda mais o que foi aprendido nessa lição. Então, vamos começar pelo próprio vocabulário, ok? Bon, dans cette 12e leçon, nous avons des informations sur comment est-ce qu'on peut s'informer sur l'herbagement. Qu'est-ce que ça veut dire herbagement? C'est un lieu, par exemple un hôtel, une auberge, un lieu quand je voyage pour une ville, je peux chercher un hébergement pour trouver des places. Dans cette leçon, vous trouvez une auberge qui s'appelle Auberge des Jeunesses de Carcassonne. Et là, dans la 12e leçon, vous avez un site internet, une image d'un site internet. Et le site internet, il donne des informations de Carcassonne. Carcassonne, c'est une ville connue comme cité médiévale parce qu'elle a des châteaux. C'est une ville normalement visitée par des touristes. Et alors, dans ce site internet de la ville de Carcassonne, vous trouvez des informations plus simples par rapport à la ville. Par exemple, le téléphone où vous pouvez appeler pour trouver des informations sur le site internet, le 04 68 25 23 16. Vous avez aussi une adresse mail carcassonne@fouage.org, les horaires d'ouverture, c'est-à-dire du 19 janvier au 15 décembre. Pour l'auberge, il fonctionne 24 heures par 24 heures. Et vous pouvez trouver encore des informations de l'accueil de 8h à midi et de 15h à 23h. Tout à côté, vous avez aussi des informations de l'auberge, des descriptions, des photos, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas. Là aussi, d'autres informations, par exemple, vous pouvez faire la cuisine, vous pouvez chercher un vélo pour se promener dans la ville, vous avez des lits, etc. Et là, pour l'exercice, vous pouvez identifier la page du site internet et puis identifier qu'est-ce qu'on peut voir, des informations qui sont données. Par exemple, est-ce que vous trouvez de date d'ouverture? Oui ou non? Vous cherchez la date d'ouverture? Oui. Alors, vous soulignez l'activité. Deuxième, les activités, bien sûr. Vous pouvez trouver une location pour se promener dans la ville. Les horaires d'ouverture aussi. 2 équipements, non. Des conditions des réservations et tarifs, non. Des coordonnées, bien sûr. Là, vous trouvez l'adresse, cité médiévale, rue Troncavel à Carcassonne.
E encore, la deuxième question. Como vocês sabem, né, esse exercício proposto pelo Alter Ego, eu já falei nas outras aulas, mas quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, ele é um método vendável. Você tem condições de encontrá-lo ainda para fazer o download na internet. Contudo, nós não podemos reproduzir os áudios, então os exercícios que tem aqui esse sinalzinho, quer dizer que você precisaria ouvir o áudio para fazer as atividades, né? Então, basicamente, nós temos aqui um site, né, que se traz informações sobre um albergue, que se localiza aqui em Carcassonne. E do lado, no segundo exercício, você tem um e-mail, digamos assim, ficcional, que é alguém que, a partir desse áudio, né, envia para encontrar essas informações precisamente. Então, para ficar mais dinâmico as nossas informações aqui, eu vou repassar com vocês as frases que são precisas, né, para que essa possa ser feita uma reserva, né? Quais são as frases mais usuais durante esse contato de reserva? Bom, antes disso, eu vou demonstrar aqui para vocês. Eu procurei um blog que se chama estrangeira.com, né? É um blog assim que apresenta informações sobre os lugares. E assim, para reforçar um pouco mais as informações dadas, eu vou continuar falando um pouco dessa cidade e ao momento que eu vou falando, vocês podem acompanhar também as imagens, ok? A indicação do site, para quem quiser buscar essas informações depois, também vão estar nos exercícios. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire à Carcassonne? Là, vous trouvez des hôtels, normalement des châteaux. On trouve des châteaux de la France. Carcassonne, c'est une ville tout près de la France. Ça veut dire 94 km de Toulouse, 35 km de Barcelone et 650 km de Paris. C'est une ville connue comme ville médiévale. Là, vous pouvez trouver encore de vin. Comme vous allez à Carcassonne, vous pouvez louer, par exemple, une voiture. Vous pouvez prendre aussi un bus. Regardez là. De Barcelone, vous prenez un bus. De Barcelone, pardon. Vous prenez un bus. Et vous pouvez aussi prendre un train. Ok, là vous pouvez regarder bien à partir des photos du château, de la ville, de la cité médiévale. Vous pouvez chercher des hébergements ailleurs, par exemple un hôtel. Ici, on a des informations, par exemple, de l'hôtel Bristol, hôtel Ibis, hôtel de la cité Spa. Vous pouvez le chercher là. Qu'est-ce qu'on peut faire à Carcassonne? Normalement, vous cherchez des informations historiques et la ville, elle est divisée par deux parties. Elle se trouve au bout d'une montagne abbasside et là, vous pouvez chercher des informations, des constructions un peu plus récentes. Et encore, vous avez l'abbaye de Saint-Louis, la place Carnot, la rue Georges Clemenceau, regardez là, l'architecture, vous avez la porte des Jacobines, la cathédrale Saint-Michel, le canal du Midi, et là vous pouvez prendre encore un train pour y arriver, les squares Gambetta, le zaï, c'est très important de dire parce que là, vous pouvez chercher des fruits, de fromage et manger de la nourriture locale. Vous avez encore le Pont Vieux. C'est très connu, ces ponts-là, le Pont Vieux. Et la ville de médiévale, elle est partout. Elle a partout de châteaux, comme celui-ci, hein. Et encore, vous pouvez s'héberger dans un château. Il y a des châteaux qui font des services de l'hôtel, la nourriture, et voilà ces informations. Bon, pour notre exercice, on va reprendre des phrases tout à fait directes
Eu vou fazer a leitura da frase e em seguida vocês vão repetir comigo, ok? Eu vou dar um tempo e você repete quantas vezes forem necessárias. A princípio, eu sugiro, como eu já sugeri em outros vídeos, que não se faça tradução e que a gente procure entender o máximo. Nem que você tenha que ouvir esse vídeo mais vezes para tentar se familiarizar cada vez mais com o idioma, ok? Bon, là vous avez des phrases. Vous trouvez 6 phrases directes pour parler, pour savoir des informations dans un hôtel ou sur un hébergement. La première, est-ce que vous avez de la place pour samedi prochain? Est-ce que vous avez de la place? Est-ce que vous avez de la place? Est-ce que vous avez de la place? É a expressão que você vai utilizar para perguntar se tem vaga, né, para o dia tal. Como nós já aprendemos os dias da semana, lembrando aqui, nós temos samedi. E aí você coloca, obviamente, atualizando o dia exato que você pretende partir. Então, a expressão para você perguntar se você tem disponível, vagas disponíveis é Est-ce que vous avez de la place? Est-ce que vous avez de la place pour samedi prochain? Est-ce que vous avez de la place pour lundi prochain? Est-ce que vous avez de la place pour la semaine prochaine? E dessa forma você vai substituindo a partir do seu vocabulário. Deuxième phrase. Vous voulez rester combien de temps? Vous voulez rester combien de temps? Então, aqui é a pergunta que o atendente pode fazer para você, né? Você vai ficar quanto tempo? E aí nós já conhecemos dois verbos, né? O verbo vouloir, que é o verbo querer, e o rester, que é o verbo ficar ou permanecer. Então, nessa segunda frase, vous voulez rester combien de temps? Vous voulez rester combien de temps? La troisième phrase, quel est le prix par personne? Então, essa frase é para você perguntar diretamente quanto custa, né? Individualmente o preço. Quel est le prix par personne? Quel est le prix par personne? La quatrième phrase, est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix? Essa é uma informação importante, porque a maioria dos hotéis não oferece café da manhã, ou se oferece, obviamente, ele é pago separadamente ao valor da diária, por exemplo. Então, é importante sempre perguntar se o café da manhã está incluso nesse preço. Como é que eu posso perguntar isso? Est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix? Ou de uma maneira mais até simplificada. Est-ce que le petit déj est inclus? Ok? Est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix? Est-ce que le petit déj est inclus? La cinquième phrase. Est-ce qu'il y a une salle de bain dans la chambre? Est-ce qu'il y a une salle de bain dans la chambre? Tem um banheiro dentro do quarto? Então, é importante saber se o banheiro é coletivo, se o banheiro é individual. Normalmente, nos albergues, né, o banheiro ele é coletivo, ok? Em hotel já é um banheiro no quarto. E la sixième, vous avez la carte d'Iran? Vous avez la carte d'Iran é meio que uma carta utilizada mesmo para você ter a redução, né? E muitos hotéis ainda praticam isso. Então, récapitulatif. Est-ce que vous avez de la place pour samedi prochain? Vous voulez rester combien de temps? Quel est le prix par personne? Est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix? Est-ce qu'il y a une salle de bain dans la chambre? Vous avez la carte d'Iran? Ok? Eu recomendo nessa hora, depois que vocês fizerem o vocabulário, dar uma pausa no vídeo e recopiar essas frases e treinarem mais vezes no caderno, tanto a escrita quanto a pronúncia, ok? Dans la page 39, vous avez là un point langue, c'est un point
explicatif pour poser des questions, pour s'informer. Quais são as formas, então, nós vamos aprender aqui, como é que eu posso perguntar, né, de forma direta e receber as respostas oui e non. Regardez là, observez. La première phrase, est-ce que vous avez de la place pour samedi? Est-ce que vous avez de la place pour samedi? Oui, non. Oui, j'ai de la place pour samedi. Non, je n'ai plus de place. OK? Vous avez de la place pour samedi? Oui, nous avons de la place pour samedi. Non, nous n'avons plus de place. Então, diretamente, falando de forma bem eficaz, né? Quando você faz uma pergunta em língua francesa, você pode fazer utilizando duas fórmulas, né? Essa expressão que indica a interrogação, em língua francesa, é a expressão est-ce que. Na língua portuguesa não tem um correspondente direto, mas quando você observar esse enunciado, você já vai saber que se trata de uma questão. Então, quando você diz assim, est-ce que vous avez de la place pour samedi prochain? Eu tenho uma interrogação direta. A resposta normalmente será oui, e aí a pessoa normalmente vai recuperar o que foi perguntado, também já falei isso, mas não custa repetir. Oui, j'ai de la place pour samedi. É perfeitamente normal você recuperar a informação e colocar na resposta, a repetição é perfeitamente natural. Ou non, je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Atenção, né? Na negação aqui, eu vou apresentar para vocês uma nova fórmula, tá? De negação. Nós aprendemos que a negação, ela é sempre feita com ne pas, ne, plus, verbe, plus, pas. Essa é a fórmula básica para você fazer a negação. Acontece que há outras expressões também que podem substituir o pas, né? Que também evidenciam a negação, como por exemplo o plus. Então, não há lugar, não tem lugar. Nesse caso, quando você utilizar essas outras fórmulas, né, que a gente vai vendo ao longo das aulas, não há necessidade de você repetir o pas. Ele passa a ser substituído pela expressão plus, nesse caso, né? Não há necessidade de repetir. Então, por exemplo, se eu digo assim, se eu faço uma pergunta, então a primeira questão é uma primeira fórmula para eu fazer a pergunta. Eu utilizo est-ce que, ok? Uma segunda fórmula também é você já utilizar o sujeito diretamente, né? Se eu disser assim, vous avez bien mangé? Vous avez bien mangé ce soir? Ou vous avez bien mangé ce soir? Nesse caso aqui, se eu acrescentasse o est-ce que aqui na frente, o sentido para nós em língua portuguesa não seria alterado em nada, porque como eu já falei anteriormente, o est-ce que não tem um correspondente exato na língua portuguesa. Na língua francesa ele é utilizado para colocar uma questão direta, né? Então aqui eu vou escrever uma outra maneira de você responder, oui, j'ai bien mangé, ou então j'ai mangé bien, para a gente fazer a inversão, né? Nesse caso aqui, nós vamos utilizar um tempo passado, nós vamos estudar mais adiante, que é o passé composé, né? Aqui já fica o spoiler de que o passado em língua francesa,
ele é um passado composto feito por dois verbos, né? Sendo ele o verbo avoir ou o verbo être e o participe passé do verbo indicado. Mas ainda não vamos ver isso agora. Eu vou colocar esse exemplo aqui só para a gente aprender como fazer também essa negação de uma outra forma. Eu poderia dizer assim, je n'ai rien mangé. Ou se não, né, je n'ai mangé rien. Veja. Oh, perdão. Escrevi errado. Je n'ai rien mangé mesmo. Então, veja. Nesse caso aqui, eu vou apresentar a mesma formulazinha, né? Eu vou utilizar o N apóstrofe, porque o verbo avoir começa por vogal. E nesse caso, eu não vou dizer assim, je n'ai pas rien mangé, né? Não utilizarei o ne pas. Eu utilizarei o rien no lugar do pas. Je n'ai rien mangé. Não, eu não comi nada, eu não comi absolutamente nada, eu nada comi, né? Então, nesses casos assim, olha, como aparecer uma outra expressão como plus ou como rien, você não utilizará o pas. Tem uma outra questão também, quando você coloca uma questão, que é quando você utiliza uma pergunta na negativa, né? Você faz a pergunta já na negação. Por exemplo, se eu escrevo assim, eu já faço a pergunta utilizando a negação. Tu ne comprends pas? Veja, aqui você já tem a fórmula, né? Indicada de negação. Sujeito, né? Que nós falamos ainda há pouco, ó. Sujet, né, la négation, né, verbe, c'est le verbe comprendre, e encore pas. Perceba, a pergunta já está sendo feita na negativa. Nesse caso, você não responderá com o i, tá? Você não responderá com o i. Você responderá quando a pergunta for feita na negativa, a resposta começa com si. Je comprends. Isso só vai ocorrer quando a pergunta for feita na negativa, ok? Então, recapitulativo, se você faz uma pergunta direta e essa pergunta está na negação, a resposta não será dada com o i, e sim com si. Eu separei um exercício que pode ajudar bastante a gente a fixar essa questão. Eu já havia falado desse site em outro momento, né? Mas é bem fácil. Você entra lá no lepointdefleu.net, que eu já indiquei, vem indicado nas outras aulas, e você digita literalmente interrogation négative ou interrogation. Poser la question qui convient. Esse exercício aqui ele é bem legal e eu gosto muito porque ele é eficaz, né? E você vai até o site. Aonde tem esse botãozinho aqui, você pode clicar e ouvir, né? Como eu estou gravando, não tem como reproduzir o áudio. Mas quando vocês forem buscar o exercício no site, facilmente vocês vão poder ouvir. E aí você ouve a frase, você tem duas opções de fazer esse exercício. Você pode fazer online, né? Você ouve a frase, que nesse caso aqui é tu ne comprends pas. É uma questão, né? Tu ne comprends pas. E aí você pode clicar e ouvir várias vezes a mesma frase e depois ouvir a resposta. Si, je comprends, né? E aí você tem a opção de digitar aqui, né, a frase. Então, o legal desse exercício é que vai forçar você a escrever o verbo, a questão, na verdade, na negação, utilizando a negativa e a resposta com o si.
perceba que todas começam com si, além de que você vai adquirir um vocabulário de perguntas diretas com respostas diretas. Como eu falei anteriormente, você pode fazer isso de forma online. Ao final do exercício, você pode pedir para validar. E ao pedir para validar, vai aparecer aqui quais foram as atividades que você fez, que você marcou e digitou, né? Se você errar, você pode pedir para recomeçar o exercício, né? Uma outra maneira de você fazer, se tiver com dificuldade de internet, ou se você gosta mesmo de escrever, que eu acho excelente, porque você acaba também memorizando o vocabulário, ao final aqui, você tem a opção, você tem duas opções. Você pode pedir para mostrar essas respostas, né? Quais são as respostas corretas, para você ver se você digitou essa resposta. Olha só, aqui é a primeira frase que eu digitei, tu ne comprends pas, e aí você vem, apagou já, e recupera se você digitou aqui de forma correta, né? Aqui embaixo tem o vocabulário, tá? Se não, você pode também, errou muito, recomeçar para treinar mais a grafia também, ou você pode pedir para imprimir essa página, que eu acho bem interessante. Vejam. Quando você pede para imprimir e pede para salvar em PDF, né? Você pode fazer as questões de forma relacionada. Como? Aqui você não terá o áudio, obviamente, né? Mas você tem todas as questões. Tu ne comprends pas, tu n'as pas faim, tu ne sais pas quoi faire. Vou já fazer o vocabulário. E aí vocês podem relacionar essas perguntas às suas respostas e, obviamente, depois repetir. Por exemplo, tu ne comprends pas, tu n'as pas faim, tu ne sais pas quoi faire, tu n'es pas contente, tu n'as pas 20 ans, tu n'es pas fatigué, tu n'aimes pas danser, tu ne dois pas partir, tu ne viens pas, il ne pas 4 heures. E aí você pode relacionar. Também essa é uma opção, né? Para quem gosta de escrever, funciona bastante. Eu gosto muito. Então, voltando aqui para o nosso vocabulário, no aide-mémoire, ainda na página 39, você tem aqui um vocabulário para agradecer e reagir. Então, todas as vezes que você pede alguma coisa, uma informação, né, o normal é você agradecer, dizer obrigado. Então, quais são as fórmulas para você dizer isso? A mais conhecida, né? Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. E aí, uma forma menos formal e talvez mais direta, de rien. Je vous en prie é mais polida também, ok? Recapitulatif, merci, merci beaucoup, je vous remercie, de rien, je vous en prie. Bom, essa lição, ela é uma lição bem curtinha, né? Então, tem uns exercícios de áudio que dá para vocês fazerem aqui para ler, né? Tem uma aqui que apresenta as fotos, por exemplo, de um hotel de luxo, que é o Hotel Martinez, um hotel um pouco mais simples, né? O Hotel La Huissan, em Pé de Calais, um Auberge de Jeunesse, que são os tipos de, digamos, alojamentos que são mais comuns, né? Hotel de luxe, hotel ou auberge, é um vocabulário bem elementar. Bem fácil também, né? Eu indico também sobre esse vocabulário um outro exercício. Na sequência desses exercícios, por indiquer un itinéraire, você continua no site internet aqui do Auberge e ele apresenta uma descrição. É interessante desse exercício é que ele apresenta uma descrição, como chegar, por exemplo, saindo da estação até no Auberge. E aí nesse exercício aqui tem um áudio que a gente deve ouvir, né?
O rapaz chega, o Felipe, se perde na rua e liga pro hotel e ele vai chegar até lá. E aí tem um mapinha aqui das ruas por onde ele vai passar, né? É legal também traçar esse mapa, não é difícil. Qual é a atenção que nós devemos ter nessa lição? É que aqui nós já vamos aprender os verbos que vão indicar esse deslocamento, né? Por exemplo, aller tout droit face à la gare pour emprunter la rue piétonne Georges Clemenceau. Aller tout droit, veja, vá direto, né? Você vai direto pour emprunter la rue piétonne Georges Clemenceau. Então, você sai aqui da estação, ó, bem aqui. Tournez à gauche. Então, dobre à esquerda. Rue Aimé Raymond. A gente já viu esse vocabulário sobre dobrar à direita, dobrar à esquerda, seguir em frente na aula anterior. Se tiver alguma pendência, era bom ver o vídeo da aula anterior. Tournez à gauche, rue Aimé Raymond. Então, veja, estou vindo aqui. Traverser les boulevards Pelletan. Então, você vem traçando aqui a rue Ramon, você vem atravessando, prendre la rue Pont-Vieux, traverser les ponts. Então, eu pego aqui, dobro, tourner à gauche, venho seguindo aqui na rue du Pont-Vieux. Voilà, quelle belle ville sur la cité. Allez toujours tout droit. Siga sempre em frente a rue Trival. Aqui é a rue Trival. Tournez à gauche, rue Nadeau. Então, você segue aqui na rue Nadeau. Ça commence à monter. Já nós vamos fazer esse vocabulário dos verbos de deslocamento. Vous voici la porte Narbonnaise. Atenção aqui, vous allez juste à la porte Narbonnaise. L'auberge de jeunesse se trouve dans la rue Trancavel. Cadê a rue Trancavel? Aqui, ó. En haut, à gauche de la rue principale, la rue Cros-Merveilleille. Então, ela está bem aqui, ó, no canto, o auberge, ok? Então, recapitulativo para algumas expressões aqui. Aller tout droit. Veja, face à la gare, siga em frente. Siga o tempo inteiro em frente. Tourner à gauche, dobrar à esquerda. Traverser le boulevard Pelletan, atravessar mesmo. Prendre la rue du Pont-Vieux. Você pode pegar ou tomar a rua, né? Du Pont-Vieux. Traverser les ponts, aller toujours tout droit, quer dizer, siga em frente sempre, né? Tourner à gauche, ça commence à monter, começa a subir, né? L'auberge de jeunesse se trouve dans la rue. Então, eu encontro esse auberge, ele se localiza, ele está na rue Trancavel, en haut, à gauche de la rue principale. Ou seja, ele está no canto, né? À esquina dessa rua com a rua Cros-Merveilleille. E aí é interessante que vocês percebam que o verbo aqui está o tempo inteiro utilizado no modo imperativo, no verbo. Nesse caso, o infinitivo ele é usado no sentido imperativo para você fazer a descrição, como propõe aqui nesse mapinha, né? Então, logo na página 41, já vem aqui os vocabulários, né? Tem até umas placas que vocês podem preencher depois com essas expressões que nós identificamos. Olha, tourner à droite, dobrar à direita. Aí, olhando as imagens aqui, vocês podem depois completar. Tourner à droite, prendre la rue, tourner à gauche, traverser le pont, aller tout droit. Todas essas expressões estão aqui nessa descrição. Eu aconselho que vocês pausem o vídeo e também façam o vocabulário aqui das placas. Por fim, nós temos aqui um aide-mémoire do verbo prendre. O verbo prendre é o verbo pegar ou tomar e o verbo descendre, que é o verbo descer. Então, observem que a conjugação, a desinência verbal desse verbo é muito parecida
elas são, na verdade, a desinência é a mesma, né? E elas terminam da mesma forma. Para a gente fixar essa desinência, eu vou apresentar para vocês um exercício. É o prendre présent de l'indicatif. Você tem a opção também de ouvir toda a conjugação, basta apertar aqui o botãozinho e você vai ter a conjugação completa do verbo. Je prends, tu prends, il y prend, elle y prend, on prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. E aí, na sequência, você tem aqui as frases para ouvir novamente. Aqui basta. E aí, você pode ouvir o áudio e vir aqui na setinha e escolher qual é a conjugação que está adequada conforme o sujeito, né? E aí, você vem e vai marcando e repetindo, ouvindo esse áudio, quantas vezes você julgar necessário e quantas vezes você achar que a sua pronúncia pode melhorar, né? Aí, ao final, como você já sabe, pode fazer a validação do exercício. Se você errou demais, você tem a opção de recomeçar. Se não, você também pode pedir para mostrar as respostas, né? As conjugações. Ou se você gosta de escrever, quer relacionar ou fixar mais ainda, você também tem a opção de imprimir o exercício como nós vimos anteriormente. Nesse mesmo site também, ele tem a indicação do être ou avoir ou passé composé, porque os verbos de deslocamento, que nós vamos estudar ainda o passado, mas já dando logo os spoilers aqui, eles vão apresentar uma forma específica, né? E normalmente eles apresentam dois sentidos, eles podem ser conjugados tanto com avoir quanto être. Então, eu já deixo na indicação assim, né, para o final, depois que estudarem toda a lição, se alguém quiser avançar um pouco mais, pode também procurar essa informação na regra desse exercício, né? E aqui eu coloquei especificamente os verbos monter, descendre, entrer, rentrer, sortir, retourner, passer, repasser e demeurer. Aí aqui você tem os exercícios, olha, a explicação quando ele é transitivo, transitivo indireto, quando ele tem o sentido com être ou avoir, e um testezinho para quem quiser ir mais longe, ok? Então, um último exercício também que essa lição propõe, como eu falei, é uma lição bem pequena e bem gostosa de fazer. Você pode indicar a um amigo, eu sugiro que façam a questão 12, dans un mail à un ami, indiquez l'itinéraire pour venir chez vous à partir de la gare ou de chez lui. Vocês têm ao final dessa aula o meu e-mail na descrição. Se vocês quiserem explicar para mim ou tentar fazer um exercício contando de um lugar que vocês saem, por exemplo, para ir à universidade ou ir ao trabalho, qual o caminho que vocês fazem, pode mandar para o meu e-mail, que com certeza eu vou corrigir e vou responder. Ao final da lição, você tem um exercício com se exercer, que são exercícios bem simples de fixação. Hoje nós estudamos os exercícios, eu coloquei as fórmulas, né? Estão todas disponíveis no link dessa aula, o est-ce que, a interrogation négative, os verbos prendre e descendre. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem encaminhar para o meu e-mail. Muito obrigada e até a próxima aula.